Muito boa noite a todos os amigos que hoje se encontram nessa sala, né? Nesse reencontro, né, semanal que a gente faz com os amigos que estão na sala e os que vão assistir depois, né? Sejam todos muito bem-vindos. Ainda passamos por esses desafios, né? Muitos desafios, mas esperançosos de dias melhores, né? Muitos já tomaram a sua vacina. Então, a gente vai aí renovando as nossas esperanças para que a gente viva dias melhores. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto pessoalmente e, por enquanto, né, a tecnologia nos proporciona esses momentos agradáveis entre os amigos e de estudos, né, de aprendizagem da nossa doutrina espírita. Então, hoje nós vamos estar com a Ana Cristina Estevão, diretamente de Curitiba, trazendo para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Olha, o desafio hoje é grande, hein? E ela vai falar dos itens de 1 a 4, né? Retribuir o mal com o bem. Então, nós vamos todos, né, ter os momentos de participação, vamos poder participar, colaborar com ela, né, nesses momentos de aprendizagem. Então, vamos lá, vamos iniciar com uma prece de Cáritas, né, que a Patrícia vai compartilhar agora para a gente. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Stay.
Nessa harmonia, né? Nessa paz que essa canção traz, que essa prece nos traz, né? A gente dá início ao nosso estudo da noite com a Ana Cristina. Boa noite a todos, amigos. Estamos aqui para começar o nosso estudo do capítulo 12. E nesse tema, a gente traz não só um desafio para com os nossos inimigos, né? Que amai os vossos inimigos, mas um desafio para nos conhecermos também, entendermos até que ponto nós temos estamos preparados para olhar para o outro, para entender o que cada um nos mostra, qual o reflexo que eu estou vendo de cada um. Porque quando eu alimento alguns sentimentos, eu estou, sim, mostrando o que eu tenho. Como nós já estudamos no capítulo anterior, o que eu estou derramando, o que está caindo da minha xícara de café, né? Aquilo que eu estou transbordando. Então, e começo também a entender que o outro está refletindo aquilo que eu tenho em mim. Então, eu vou pedir para a Jaqueline já compartilhar o primeiro slide que fala sobre esse tema, né? Nós temos 4 itens para estudo e eu conto com a participação de vocês também, colaborando cada um no seu entendimento. Nós temos aqui vários estudiosos da doutrina espírita há anos. Eu, começando a desenvolver esse trabalho, entendo que é muito importante a participação, porque essa participação colabora para que todos consigam colocar a sua visão, entender um pouquinho da visão do outro, que eu acho que o nosso trabalho envolve tudo isso. Então, você pode compartilhar, por favor, Jaqueline, o primeiro, e aí eu já peço para quem puder já ler esse primeiro slide, já é a abertura do nosso trabalho. E aí já vem o primeiro item. Alguém pode ler esse primeiro? Eu vou só explicar, porque eu estou com uma tela pequena e acabo perdendo alguma coisa, e eu acho que a participação também, e as pessoas que também quiserem nesse momento e já irem colocando fazendo as suas colocações, as suas ajudas, vai ser muito importante para o nosso estudo. Eu vou ler. Pode ser? Pode, claro. Obrigado, Marcelo. Aprendestes o que foi dito: amareis ao vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem os outros tantos os pagãos? Não fazem outro tanto os pagãos?
Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Obrigada. Você quer fazer algum comentário, Marcelo? Queria, porque quando ele fala amar os vossos inimigos, talvez num primeiro momento, fazendo aqui uma revisão de consciência, a gente possa até acreditar que nós não temos inimigos. Mas o atual momento político do Brasil foi muito interessante, porque colocou irmãos de religião, irmãos de tudo, né, em locais opostos. E nós vimos crescer aquilo que a gente, daquele que pensava diferente, transformou-se em adversário, e do adversário alguns conseguiram galgar talvez o lugar de inimigos. Então, quando a gente fala, né, que amar o vosso próximo, amar os inimigos, talvez a gente possa estender para aqueles que pensam diferente, para aqueles que são nossos adversários, porque inimigo talvez a gente diga que não tem, mas a gente tem alguns adversários, detratores e outras sortes aí de adjetivos. Obrigado, Marcelo. É o Júlio? O Júlio está com a mão levantada. Interessante, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui com os nossos companheiros aqui no nosso encontro, que a primeira pessoa que me falou sobre esse comando de Jesus foi a minha falecida avó. E ela falava, quando ela falava que nós tínhamos que amar os inimigos, eu achava uma perfeita, eu era criança, mas eu já achava um contrassenso, uma idiotice, um contrassenso. Como é que você vai amar o seu inimigo? Né? Então, eu ouço isso há pelo menos 60 anos na minha vida e vou continuar ouvindo durante muitos anos, porque a gente sabe, a Ana Cristina ela falou logo no início, né, do desafio que é. É um desafio que é para nós mesmos. Não é? Essa questão de você ter um olhar, como disse Marcelo, diferenciado para aqueles que pensam diferente de nós. Porque não precisa ser o inimigo. Júlio, está baixinho. Aqueles que pensam, eu vou tentar aqui melhorar depois, mas aqueles que pensam diferente de nós. Né? E aí eu me lembrei, quando foi lido aí um tema que foi da mocidade, do encontro de mocidade, né? Se a gente fizer o que todos fazem, nós que estamos aqui reunidos nesse espaço democrático de saber, de aquisição do saber, se nós não fizermos diferente, o que nós estaremos fazendo de especial? Tenho dito. Obrigada, Ju. Tereza. Eu não sei, primeiro, eu não sei por que conseguindo levantar minha mãozinha, não está o link, Tereza, botar no todos. só vou sugerir para você fechar sua câmera, isso, porque está cortando. Beleza. Quando começou o estudo, estava até comentando com a Jaque, né, que o estudo hoje seria bastante desafiador, né, que é o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos, eu, porém, vos digo os vossos inimigos e fazer aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? Ou seja, é uma dificuldade muito... Seria desafiador o estudo de hoje, porque a gente por aquelas pessoas, né, que normalmente nos alfinetam, né, e nos traz algumas perturbações, é um tanto trabalhoso. Você tem que estar se vigiando todo o tempo, né, e é uma dificuldade muito grande. Mas a gente, é aquela coisa, espírita não desiste, né? Ele cai 7 a 8, né? Aí para exatamente
Ver o que ver, a gente acha que não tem inimigos, né? E só que a gente tem, né, tem outras encarnações e a gente esquece isso, acha que é tudo por aqui. Não, a gente também tem que ver quando faz as nossas preces noturnas ou matinais, né, pedir, né, pelos nossos inimigos que a gente desconhece que nós temos. Obrigada. Obrigada, Teresa. Adriana, quem é a próxima pessoa? É a Adriana. Não sei se o áudio tá bom aí, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Adriana. Gente, boa noite. O que eu queria só comentar, porque na verdade assim, eu não sou ainda, né, uma estudiosa da doutrina, eu tenho acompanhado vocês, mas alguns assuntos assim, eu acho que dá para comentar. E esse é um assunto que eu estou ouvindo vocês falando e estou aqui pensando, gente, para mim, hoje parece assim, quase impossível amar o meu inimigo. Eu consigo orar, né? Eu consigo orar pelas pessoas que eu considero assim, conforme o Marcelo disse, né? São tantos adjetivos, não exatamente inimigo, mas pessoas com quem a gente, de repente, tem alguma diferença, ou pessoa que, sei lá, tenha feito algo assim de muito grave, né? Para mim, no caso, eu consigo orar por essas pessoas, eu consigo pedir a Deus que, sabe, que ilumine, que sei lá, sabe, faça essa pessoa olhar a vida de uma outra forma para, de repente, não repetir certas condutas, né? Certas atitudes que, assim, muito ruins, mas amar eu não consigo. Eu não consigo, e tipo assim, hoje, por incrível que pareça, é o que eu falei na outra semana, o Damasco tem isso, acontece isso comigo em relação ao Damasco. O Damasco tira coisas de mim que acho que nem eu percebo, sai sem que eu perceba, sabe? Assim, sem eu perceber, conforme agora. Foi automático, eu admiti, sair de mim, eu não consigo, sabe? Eu consigo até pedir a Deus por eles, mas amar eu não consigo, eu acho que quando uma pessoa está se redimindo de alguma coisa, né? Eu até consigo me colocar naquela coisa assim, não, eu vou tentar me abrir, eu vou tentar acolher, eu vou tentar compreender. Mas, assim, amar realmente, gente, isso é um desafio muito grande e, mais uma vez, eu estou me surpreendendo com o que o Damasco faz comigo, mais uma coisa que eu preciso levar muito mais a sério e trabalhar em mim. É isso. Ana, eu posso fazer uma colocação aí em cima da fala Claro. da Adriana? Claro. Eu vi que o Assis levantou a mão, mas é só para aproveitar a oportunidade. Eu assistia a essa semana um trecho de uma palestra de Raul Teixeira e ele falou uma coisa muito importante para esse nosso momento e muito importante nessa fala da Adriana. Ele disse o seguinte, que o amor ele tem vários sentidos. Ele disse mais ou menos isso, né? Vários sentidos. Né? Então, quando a gente... Ele coloca, deveria ter significados diferentes, maneira de se referir a cada um desses sentimentos de forma diferente. Como a gente se refere a todos esses sentimentos como amor, e amor é uma outra coisa que a gente tem como sublimada. Né? Mas os vários sentimentos nós chamamos genericamente de amor, e isso traz para nós uma dificuldade maior, como colocou aí a Adriana. Eu não sei se eu me fiz entender e se o meu som melhorou. Melhorou, Patrícia? Tenho dito, gente. Olha, eu quero agradecer a colaboração de todos, porque nesse momento é que nós vamos identificando o que ainda eu vejo e de que forma eu estou vendo. Às vezes, e muitas das vezes, as outras pessoas conseguem nos mostrar aonde
nós precisamos mudar. É como algumas palestras que eu assisti, elas falavam muito de alguns gatilhos, em que em determinado momento aquilo, quando essa proposta de esse convite, né, de Jesus, ele está num momento em que a lei que predominava era a lei de Talião. Então, era olho por olho, dente por dente. Eram pessoas, os cobradores de impostos, eles tomavam, eles tinham esse poder de tomar, né, de tomar todos os bens das pessoas, até mesmo vidas ou braços, bom, dependendo daquilo que eles tivessem que arcar, porque eles tinham que fazer as suas ofertas, que não eram ofertas, eram seus pagamentos. Então, Jesus veio com essa proposta para que nós amássemos não só ao meu próximo, mas que eu também olhasse para o meu inimigo, porque naquele momento ali, quem era o meu inimigo? Era aquela pessoa que era o cobrador de impostos, eram pessoas que iam naquele contexto onde a lei era uma outra, mostrar que aquilo ali poderia ser feito de uma outra forma, não que não fosse pagar os impostos, mas que olhasse para o outro de uma outra forma, que eu olhasse não só para o meu irmão, mas como todos filhos do mesmo pai. Então, não que eu não o amasse, como a Adriana colocou. Eu ainda não amo atualmente, eu não consigo amar o meu inimigo. Mas qual o sentimento que naquele momento está surgindo em mim? Naquele momento eu estou tendo que reações, que pensamentos? Porque se nós estamos dentro de um mesmo universo, uma mesma atmosfera, tudo que eu penso, tudo que eu vou emanando, eu estou jogando para o universo. E eu estou poluindo, vamos colocar assim, eu estou poluindo também com os meus maus pensamentos aquele irmão. Então, vamos passar para o segundo, o Francisco. Então, depois que o Francisco falar, a gente passa para o segundo slide para a gente ampliar um pouquinho esse tema, tá bom? O seu Francisco, por favor. Francisco, microfone. Abriu, Patrícia? Tá. Eu fico imaginando, no tempo de Jesus, como seria tão difícil entender essa colocação. Porque hoje, apesar de todo esse tempo que já se passou esse fato, quantas vezes nós encarnamos e desejamos, vivenciamos muitos aprendizados, e hoje a gente ainda tem muitas dificuldades de aceitar certas coisas que a doutrina traz à luz para a gente. Né? Durante o meu período de trabalho físico, como comerciante, tive algumas oportunidades de ser colocado em xeque, assim, com algumas me colocando de que eu teria adversários no meu trabalho. E algumas vezes eu falei que eu não tinha adversários, eu tinha concorrente. E cada um era a atitude que mais se fizesse agradável para eles. E já chegando nesse período da idade que eu estou, a gente traz à lembrança dessas situações e tem o entendimento que a gente criou um pouco. Mas que, na realidade, a gente ainda tem algumas dificuldades da aceitação total do ensinamento. Mas vamos perseverar que nós chegaremos lá, com certeza. Obrigado.
Obrigada, seu Francisco. A nossa irmã falou sobre o amor, né? Que ela não consegue amar. Mas o Evangelho nos ensina que esse amor ao inimigo é muito mais abrangente. O que você precisa, às vezes, é de simplesmente não desejar o mal, não procurar ajudar sempre que for possível, ficar feliz quando a pessoa que te fez o mal recebe alguma benesse. Então, esse é o tipo de amor que nós podemos ter. Não é o amor que nós temos por nossos amigos, por nossos parentes. Esse é um amor diferente. Porque a palavra amor designa vários tipos de sentimentos. Quando eu tenho amor pelo meu pai, eu tenho amor pelo meu filho, tenho amor pela minha esposa, tenho amor por um outro parente, cada um desses é um tipo de amor. Só que a palavra única que nós temos é amor. Entendeu? Por isso que ela, talvez, né, ela não tenha, por enquanto, entendido bem, foi essa parte que no próprio Evangelho já vem dizendo. Que esse amar o inimigo não é igual a amar um amigo. É simplesmente você não desejar o mal, procurar sempre possível fazer o bem para essa pessoa, orar por ele, enfim. Fazer algumas coisas que ela já disse que já faz. Só dar mais incentivo a isso. Só isso. Obrigada. Nada. Vamos, então, para o segundo slide, que está exatamente dentro disso que o Assis colocou para a gente. Você pode ler, Assis, para a gente, esse segundo? Tá, tem que ativar o som. Se somente amardes os que vos amam, que mérito ser-vos... Aí teria uma... Está cortando aqui por causa da tela. Reconhecerá. Você reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam também. Somente o que fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito ser-vos Reconhecerá. Reconhecerá dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes a quem possais esperar o mesmo favor, que mérito ser-vos reconhecerá? As pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem, auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa de sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos, os maus, e até para os maus. Até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia, é o vosso Deus. Então, já está dentro desse trecho, desse segundo item, o que o Assis colocou para a gente. Já mostra aí que esse amor, né, não existe. Quer dizer, que mérito também teríamos se nós amássemos só aqueles que nos amam, né? E quando se fala em amar os nossos inimigos, é olhar com um ar de benevolência, é olhar até mesmo com perdão, entendendo que o outro também tem suas dificuldades, que o outro também tem seus desafios. Eu vou deixar agora, então, a Tereza e depois a Maria Paula, por favor. Obrigada. Perdoar, amar os inimigos, antes disso vem a questão do perdão, né? O perdão é a grande dificuldade, né? Porque perdoar enquanto nós estamos a caminho, né? Ou estamos juntos ainda, físicas, de nos perdoarmos, porque quando desencarna, né? Quando esse inimigo invisível, ele tem uma maior
a gente não vê, né? E eu tenho alguma... eu não me considero... Eu não posso dizer assim, eu tenho inimigo, ou eu tinha inimigos. Eu acho muito forte você dizer isso. Eu tive inimigos, né? Tive algumas experiências que outras pessoas poderiam até... Mas eu considero uma palavra... Mas que eu tive muita dificuldade, né? E eu passei por essa... de você fazer o mal, né? E você com a pessoa, não querer ver a pessoa, não querer ouvir falar, né? O cheiro, né? Determinado cheiro. Lembranças muito ruins, eu tive essa experiência. Estou aqui dizendo para a gente ter uma ideia, para a gente derrubar aquele, né, aquele tabu de que espírita... Não, espírita é cheio de defeito também, né? Nós somos gente, nós somos cheios de defeito também. É assim que eu me considero. Passei por essa fase, como eu passei a perdoar, né? Quando eu percebi que eu tinha perdoado, né, essas pessoas, né, que eu posso dar no dedo, que foram 4 pessoas, que eu senti que eu tinha perdoado, e eu consigo hoje, nas minhas, levar o pensamento a Deus e pedir por essas pessoas, né, né, me emociono muito quando né, que eu consigo fazer. E digo que é uma coisa muito boa, né? Muito boa, quando você passa pelo perdão e passa a amar com um dia um mal a você, um mal grande a você. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada, Tereza. Agora é a Paula? Isso. Esse trecho eu sempre achei interessante, porque uma época da minha vida eu sempre usei ele com um exemplo que eu acho simples. Tenho 3 filhos, né? E o meu caçula me dava muito trabalho na escola. Ele era levado, mas não era nada extremo, não. Mas eu sempre usava o seguinte exemplo. Eu dizia que é muito fácil para um professor amar aquele aluno que não dá trabalho nenhum. Agora, difícil, realmente, o mérito está em amar aquele que dá trabalho, né? Que é a criança difícil, que dá mais trabalho, que exige mais dela. Porque eu sempre percebia, né, que o meu filho não era o queridinho da professora. Muitas vezes, em algumas vezes foi, graças a Deus, mas em algumas escolas, assim, que eu sei que às vezes a turma é cheia, né? E não era o queridinho, porque ele dava mais trabalho, ele era exigia mais do professor. Então, eu sempre gostei de usar esse exemplo para essa situação. Amar quem nos ama é fácil, difícil é amar aquele que não nos ama. Então, eu sempre usei o exemplo da professora. Amar um aluno fácil é fácil. Ele não dá trabalho, ele não exige nada da pessoa. Amar aquele mais levadinho é que é difícil, né? Eu sempre gostei de usar esse exemplo. E é isso que eu queria falar, para exemplificar isso. Obrigada, Paula. O Zúlio fez o comentário para perguntar a Jaqueline. Jaqueline tem alguma colocação nesse sentido? É muito verdade isso que a Paula falou, porque é o que nos desafia mais, né? São esses que dão mais trabalho, essas crianças que parece que tiraram o dia para desequilibrar a aula e tal, então você tem que estar bem antenada para perceber, né? E fazer com que a coisa não degringole. Então, a questão do gostar, a afinidade, né, com o aluno, e o aluno também se sentir
querido, né, pela professora. A afetividade é muito importante, né, na relação aluno-professor, mas tem aqueles em que você dá graças a Deus quando não vai, isso eu não posso negar, né? Aquele aluno, ai, vai, graças a Deus, fulano não está aqui hoje, principalmente se for um dia que você não está se sentindo bem, né, que nós somos seres humanos, a gente chega na escola com os nossos problemas e tem que deixar lá fora, né? Chega ali, o Júlio sempre fala isso para mim, falava quando eu estava em sala de aula, né? Que esse ano eu estou fora da turma, estou só na direção. E é uma outra coisa, quando eu chegava em outubro, ele percebia muito mais o meu cansaço e sempre falava isso para mim: você precisa orar, né? Pedir a Deus por essas crianças, fazer sempre uma prece para poder se harmonizar, né? Não trazer os problemas para casa. Isso é uma coisa que a gente precisa exercitar muito enquanto professora, porque são muitos espíritos ali, né, envolvidos, fora as suas famílias. Então, essa questão do gostar ou não do aluno é muito sério, porque se você não se vigiar, aquele aluno que te tira do sério sempre, é ele que vai atrapalhar muitas vezes o andamento do trabalho, porque se você não estiver equilibrado emocionalmente, é complicado, entendeu? Então, assim, às vezes eu já tive situações em que o aluno, né, tirava do sério, mas nunca tive essa questão do não gostar, graças a Deus. Não era questão do não gostar, era, né, repudiar os atos e chamar atenção e colocar, né, de castigo, vamos dizer assim, no sentido de conversar e impedir certos momentos que os outros estavam brincando, ele não brincaria. Então, mas assim, graças a Deus, a questão de não gostar nunca aconteceu comigo, mas é muito sério isso, tenho dito. Obrigado pela sua colaboração. Vamos passar para o terceiro, e aí eu vou até fazer um comentário dentro disso que a gente conversou agora. Alguém quer ler esse terceiro para colaborar com a gente? Posso ler, Ana Cristina? Pode, obrigado. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Acho que todo mundo, quer dizer, algumas pessoas já falaram um pouquinho sobre essa temática, né? Sobre esse ponto em especial, principalmente quando a Adriana fala do não conseguir amar, né? Foi complementado pelos outros companheiros, a diferença, né? E o que é o sentido dessa palavra amar aí dentro do que a gente é capaz ainda, né, de fazer. Isso. Então, vamos seguir, porque esse número 3, ele encerra aqui ou já entra no 4? Não, já entrou no 4, né? Não, esse é o 3. Deixa eu ver se tem mais isso, um trechinho. Porque ele tem mais uma partezinha. Tem, isso aí. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta
a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos servamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Eu acho que aqui nós estamos mostrando também, obrigada, Jaqueline, já estamos mostrando também um pouquinho do que o Júlio falou, que são as diversas formas de amor, né? De uma mãe, de um amigo, mas um trecho que eu marquei assim como bem importante é que se nós estamos no mesmo fluido, todos nós estamos no mesmo, e nós já estudamos isso nos nossos encontros anteriores, falando o quanto o nosso pensamento ele tem o poder de emanar coisas boas ou coisas ruins, ou não tão boas, né? Quanto mais nós, vamos colocar assim, não que eu não esteja amando o inimigo, mas quando eu penso de uma forma mais, vamos colocar, eu não quero colocar um termo pesado, mas quando eu já não desejo, nem, eu não quero saber, o fulano me fez isso, tá bom, olha, eu não perdoei, mas deixa ele no canto dele e eu no meu. Mas toda vez que eu penso no fulano, eu lembro daquilo, e aquilo me magoa, e aquilo dói, e eu emito pensamentos, sensações, eu já começo a me sentir mal, eu já começo a emanar isso para todo o nosso universo. Então, essa vibração, do jeito que a Maria está colocando, essa vibração que eu estou colocando, que eu estou emitindo, isso também retorna para mim. No estudo que nós vimos até com a Carminha, isso nos faz mal fisicamente também. Não só na nossa mente, no nosso ambiente, mas fisicamente a gente se sente mal. E agora falando em relação a crianças, que nós conversamos anteriormente, realmente existem aquelas crianças em que elas fazem tudo para mostrar assim, eu quero, hoje eu estou, e essas crianças a gente pode canalizar toda essa energia para uma outra atividade. Às vezes elas são tão carentes de afeto, de presença, que elas até no dia a dia delas, elas vão mostrando isso para a gente. Eu tive algumas experiências nessa parte de lecionar e tudo, que a gente vai identificando. E depois, quando você conhece a família, quando você conhece os pais, você já entende o porquê aquela criança é tão agitada, tão levada, sem contar que são espíritos que estão ali no nosso dia a dia também, para nos trazer aprendizado, para nós entendermos até que ponto precisamos um pouquinho mais de paciência, sabe? Que aquilo ali está mexendo com o nosso dia e também pode alterar muito a vida das outras, porque eu acho que todos esses ensinamentos que nós recebemos, que Jesus passa para a gente, eles nos mostram o quanto nós podemos ter uma vida tão mais leve, quanto nós podemos ajudar, sabe, aos outros a ter uma vida mais leve. Quando você não guarda esse sentimento de rancor, de vingança, porque às vezes a gente fala, fulano tá bom, eu perdoei. Aí, quando o primeiro comentário que vem sobre a pessoa, eu sabia que isso ia acontecer. Olha, eu não queria dizer, mas bem feito, ainda bem que foi, tá vendo? Eu sabia que isso ia ser desse jeito. Então, a gente já está jogando ali naquele convívio, naquele relacionamento, naquela experiência, algo ruim. Às vezes o outro está esperando uma oportunidade, até mesmo para se mostrar de uma outra forma. Mas tem algumas pessoas tem alguns espíritos que às vezes já estão ali
preparados com uma armadura, sem conseguir ainda se mostrar mais afetivo ou de uma outra forma. O Berlim quer falar? A gente fala muito de ter inimigo, né? Mas algumas das vezes nós nos tornamos inimigos, né? Nos tornamos inimigos do nosso próprio sucesso, nos tornamos inimigos da rede social, nos tornamos inimigos dentro da família, nos tornamos inimigos dentro da casa espírita ou da instituição religiosa, porque a nossa postura ela pode ou não ser daquele que ajuda, daquele que se diz neutro, mas aquele que está sempre complicando o ambiente onde ele está. Então, é aquela pessoa que gera insatisfação, e para ela, todo mundo tem um problema. Então, é muito interessante e muito importante que a gente faça essa avaliação. Se lugar nenhum para mim presta, se local religioso nenhum, o problema está comigo. Se eu não consigo me relacionar, se tudo que eu olho eu acho um defeito, é com certeza um problema dos filtros que você está usando. Então, a gente todo dia acorda e pode ou fazer a opção de ser anjo na vida de alguém ou de ser um demônio. E a mais das vezes a gente começa isso dentro de casa, né? Então, eu queria deixar esse pensamento para a gente saber se a gente não está se tornando inimigo de coisas, pessoas, situações, né? Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vamos, então, para o próximo slide, Jaqueline, por favor, que também é um slide grande, são 2 trechinhos dele. Eu posso ler, não? Pode, por favor. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso do seu bater ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causa, sem condições, o mal que nos causa. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pensar como o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião, é abster-se quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Eu acho que aí ficou bem explicadinho e ficou dentro do que a Adriana colocou, do que o Júlio também. Eu acho que o nosso estudo seguiu dentro desse tema aí mesmo, desse trechinho, mostrando que esse sentimento ele não precisa ser igual ao amor que uma mãe tem por um filho, mas quando ele fala em amar, esse amor é você não prejudicar, é você fazer o bem, é não humilhar, não tentar sobrepor aquela pessoa ou aquele momento ali, né? Porque eu vejo esse sentimento de vingança, de rancor, um momento em que as coisas começam a superar um grau de equilíbrio, e aí você já começa a colocar isso de uma outra forma. Pode falar, Jaqueline. Eu tenho um exemplo bem recente em relação a esse trechinho que fala ali, é socorrê-los em se apresentando ocasião, né? E em que meu marido foi posto à prova, né? E no momento eu falhei, né?
mas ele me deu uma lição, né, de que ele já aprendeu essa lição aí. Eu achei muito bacana, e eu quero ressaltar aqui com vocês, sem dar nome aos bois, mas uma pessoa que já tentou prejudicá-lo em diversas situações precisou da ajuda dele, né? E ele não se negou em atender, socorrer. E eu, na hora, falei, caramba, fulano está te pedindo ajuda? Interessante, ainda coloquei assim, né, botando uma pimentinha, mas não que ele não fizesse, sabe? Eu achei que a pessoa tinha que reconhecer ou, de repente, não correr atrás, né? Não pedir ajuda. Eu acho que é o meu orgulho, né, que falou ali mais alto. Talvez eu não pediria ajuda por ter tentado prejudicar a pessoa, eu ainda ter coragem de pedir socorro. Eu acho que a minha dificuldade, né? Foi a minha dificuldade e que falou mais alto naquele momento. Então, eu não agiria daquela forma, né? Eu teria vergonha de tentar pedir ajuda naquele momento. E ele me deu uma lição, né? Não, mas a pessoa que tem que... as pessoas são assim, ele ainda falou assim, as pessoas são assim. Então, depois refletindo, né, eu achei muito bacana e quero parabenizá-lo ali por ter passado no teste. Às vezes o corpo pede um pouco mais de alma, né? Paty, quer falar? Enquanto a Ana estava falando ali que o amor que a gente tem por um filho não é o mesmo amor que a gente tem por inimigo, a gente para pensar, a gente está aqui aprendendo a transformar esse inimigo em amigo. E Deus é tão perfeito na nossa vida que Ele nos dá a oportunidade que, mesmo que a gente não aprenda por mérito nosso, Ele nos traz aquele inimigo, às vezes, para dentro do seio da nossa família, como nosso filho, para transformar esse amor em amor de filho, um amor que é infinito. É verdade. Você colocou, e por isso, assim, que essa colaboração de todos, porque ao passo que a gente está fazendo o estudo, cada um está tendo uma visão, não vamos esquecer que todos somos espíritos que já reencarnamos em um determinado momento, já passamos por algumas coisas, e hoje, na nossa existência aqui, a gente já tem alguns reflexos, algumas lembranças do que nos faz, e já estamos aqui no conjunto sabendo o que nos faz mal. Então, eu acho que quando eu não perdoo, ou não, porque todo esse entendimento de amar os inimigos, ele está muito ligado à questão do perdão, como a Teresa colocou aí, muito ligado à questão do perdão. Então, quando a pessoa fala, eu perdoei, tá? Mas esse perdão, ele tem que ser, sabe, você tem que não nutrir mais nenhum tipo de sentimento de vingança, nem desejo de vingança, nem de rancor. Aí sim você já perdoou, porque aquela pessoa já não significa uma pessoa que vai liberar alguns gatilhos em você, né? Então, quando você entende que aquela pessoa é uma oportunidade que você tem de se conhecer, porque a cada momento, a Jaqueline colocou aí uma coisa muito bacana, ela teve naquele momento uma oportunidade de se conhecer. Excelente, ela entendeu logo que o Júlio já estava no outro patamar de sentimento, né? Mas naquele momento ali, ela parou realmente e ainda despertou alguma coisa em mim. Será que eu faria isso? E essa energia que a gente vai emanando, isso vai fazendo mal para a gente também. Porque, às vezes, muitas das vezes, o outro nem tem conhecimento que nós nutrimos aquele sentimento ainda, ou aquilo para a pessoa já caiu no esquecimento, ela não sente mais aquilo, não tem a menor... ela já não tem mais a intenção de fazer nenhum mal. Ou, às vezes, ela nem sabe, por uma ignorância, ela nem sabe que fez mal.
Muitas das vezes a gente fala, eu queria falar, e ainda bem que eu peguei e falei logo o que eu queria, né? A pessoa veio, e eu posso falar isso por experiência própria, porque sabe aquela pessoa que, eu não vou levar esse desaforo para casa, eu vou falar aqui, porque isso eu não vou levar comigo. E naquele momento ali, explodia. E depois eu ficava, meu Deus, eu estou guardando isso para quê? A pessoa não está nem... Ou então afastava as pessoas, às vezes pessoas que podiam estar me desejando ou me ensinando de alguma forma. Eu sempre não vou me esquivar, vou me afastar, porque às vezes é melhor eu afastar. É claro que em alguns momentos, quando você já se conhece, você até se afasta. Mas para isso você tem que se conhecer. Você tem que chegar num ponto de dizer, olha, eu vou evitar isso, eu não vou jogar esse sentimento para outra pessoa, porque esse sentimento pode prejudicá-la também, né? Mas prejudica mais a mim do que a ela. Vamos para o outro slide, então, por favor. Você pode ler, Patrícia, para a gente? Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Vamos dar continuidade. Tem mais um trecho que complementa isso. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da Terra, deve esperar topar aí com os homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá o ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora de alcance dos dardos do seu inimigo. Alguém quer fazer algum comentário desse último trecho? Eu acho que... Sai da sintonia, né? Aí eu acho que ele já fecha bem o nosso... a colocação de cada um. Você pode ler, Jaqueline, para mim? Sim. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Eu acho que eles se complementam, esse trechinho se complementa com o anterior,
Mas eu acredito que ele está mostrando aí o que cada um colocou, né? Do seu jeitinho, mas o que cada um foi colocando aí no nosso, colaborando com o nosso estudo. Eu acho que agora vamos colocar o vídeo e após esse vídeo a gente faz as nossas colocações, tá bom? Tudo bem. Pai Celestial, venho neste momento de prece orar-vos, falar-vos com o meu melhor vocabulário, porque necessito de vosso olhar sobre minha pessoa insignificante, humilde que sou. Vós sois o criador de todo esse universo, então tem muita coisa para fazer. Aliás, acho que o senhor exagerou um pouco, né? Tô falando aqui, mas o senhor que sabe. O senhor fica um pouco assim, sobrecarregado. Porque é um universo inteiro, um planeta só. Começa com um planetinha, bota ali uma humanidade. O senhor ia ter até um sábado e domingo, de repente, para ficar de bobeira, ver uma série, se distrair. Mas não, quer criar um universo, fica aí ocupado, esquece às vezes de vossas ovelhas. Vossas ovelhas que estão aqui pelejando, Senhor, nessa pandemia quente que vocês montaram aí pra gente melhorar, evoluir. Valeu! Eu sei que o senhor tem muita coisa, mas eu também. Olha que coisa, eu também tô cheio de problema. E aí eu acho que estão se acumulando de tal maneira que eu não estou entendendo o que a vida está querendo me ensinar. Vamos enumerar para que de repente o senhor, numa pausa entre Vênus e Saturno, olha para mim? Eu acho que íamos começar pela minha vizinha, que é uma pessoa, uma criação sua, tudo bem, que mora do meu lado, um espírito bem atrasado, que eu tenho muita paciência e tal, mas a minha paciência ela tem um certo limite. Porque eu sou limitado, o senhor sabe que nós somos criados simples e ignorantes. Eu até já melhorei, mas é porque ela é um teste diário, sabe? Porque ela não fala, ela grita. Não sei por quê. Que a filha dela mora na mesma casa que ela, parece que a filha dela mora no Paraguai. Ela fica gritando de casa. E eu sou obrigado a ficar aqui ouvindo. Né? E agora, com a quarentena, é o dia inteiro, mestre Deus. O que o senhor quer de paciência que eu produza mais em mim? Que já é mais de um ano, eu não sei que dedo que vocês enfiaram nessa pandemia que ninguém solta, que não acaba nunca isso. Mas entendo que é pro nosso bem. Olha, eu tenho uma sugestão aqui que eu vou falar, não sei se vocês vão aproveitar, mas joguei aqui. Será que ela não precisava de pelo menos um mês, Roca? Você conseguir falar muito alto? Porque ela aí vai ficar em silêncio. O silêncio é uma prece, não é? Ela precisava ficar um mês de prece. Porque eu ia ter um sossego, uma paz aqui para ouvir a Ana Maria Braga falando de manhã, que eu nem consigo ouvir. Não consigo. É outra Roca também. Eu boto a televisão no 50 e não adianta. Uma outra provação, pai, que eu estou passando aqui, que tem me engasturado muito a alma, me feito sofrer a internet. A internet cai toda hora. Eu não sei o que é que eles não passam essa fibra ótica aqui, não vai logo. Aceita esse 5G dessa China, pelo amor de Deus. Eu pago 200 gigabytes. Eu não chego a 2. Eu começo a ver um filme aqui, coloco pra ver, na melhor cena, a coisa para. Vídeos que eu preciso ver às vezes. Tem uns vídeos que é importante. Não vou comentar isso com o senhor agora não, meu pai. Isso sai da minha cabeça. Tem também o telemarketing. Isso não é de provas e expiações, não. Isso é de mundo primitivo, pai. Isso já era para ter acabado há muito tempo a telemarketing. Toda hora eles me ligam, eles querem me oferecer pacote de coisa que eu já tenho meu celular, tá bom, eu tô feliz. Porque, querida, eu não quero. Tira meu número desse lugar, porque eles ligam sequencialmente. O que é que a vida quer me dizer com isso? Porque eu não posso esganar uma moça de telemarketing? Eu já sei disso, não matais. Moisés já falou claramente, não precisa mais do telemarketing para reforçar, não mata. Eu não mataria, eu só daria um abraço e diria, para minha irmã, vai procurar um outro emprego, porque isso aí é torturante. Maravilha. Nós colocamos um trechinho, eu aconselho até assistirem depois o restante, porque ele vai nos mostrando, né, o quanto... Primeiro que nós como espíritos já temos a consciência de que nós estamos aqui para passar por essa transição, por esse momento. Já aprendemos que o nosso irmão não é, vamos colocar que sim, não tem que amar o irmão
de uma forma tão sublime, mas quando eu não desejo mal, quando também perceber que o que eu estou, como é que eu estou passando por esse momento, como é que eu estou ajudando o outro, porque, não sei se vocês perceberam, ele fala que a vizinha fala gritando, mas ele também coloca a televisão dele na altura, né, para poder ouvir, então ele acaba nivelando os mesmos momentos e trazendo todo esse sentimento para ele. Então, eu acho que essas reflexões são importantes para a gente também entender até que ponto, né? O Marcelo colocou bem aí quando ele disse: nós também somos inimigos de alguém. Às vezes você não sabe, mas você pode ser no momento em que você reclama de tudo, que você acorda. Né? Nós temos feito um estudo também aos sábados, e aí convido também por participar, e nesse estudo eu vi, já que é do universo, já que o universo todo, eu estou inserido nesse universo, e o meu pensamento também está voltado para isso, eu acordo todos os dias, abro a porta, respiro e falo: obrigado, Senhor, obrigado porque eu estou respirando sem precisar de nenhum aparelho. Então, isso é uma coisa assim que já muda o seu dia. Você já entende que você começa a pensar: olha, quantas pessoas eu podia ajudar mostrando, fazendo uma prece, enviando toda essa energia positiva para essa pessoa. Porque quando você pensa só assim: eu estou tão distante da minha família, todo mundo estão passando por problemas, eu não estou perto de ninguém. Não, eu estou perto, porque eu estou aqui vibrando coisas boas para todos nós. Então, a gente está sempre perto. Estar sempre perto dos amigos, agora, tendo essa oportunidade de falar: internet está caindo, mas nós estamos juntos aqui, a gente está vibrando, todo mundo na mesma sintonia. Então, um com mais problemas do que outros é desafio? É um grande desafio. Mas vamos expandir isso o máximo que nós pudermos, porque nós temos esse poder de pensar e emanar coisas boas. Eu quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade, né? Porque essa oportunidade ela tem que ter sempre agradecida, e isso faz bem para a gente, porque é um desafio que a cada dia você vai, olha o céu, às vezes está um frio, mas às vezes com o sol vai saindo, você, nossa, que delícia. Eu estou vendo o sol, eu não estou aqui, eu tenho esse sentimento. A gente vai nutrindo a partir do momento que a gente vai passando por algumas coisas, não esquecendo que nós já reencarnamos, já vivemos num outro momento, e nesse momento aqui, estamos passando por aquilo que nós fizemos o acordo lá atrás. Eu até disse: não lembro bem em que momento eu assinei isso, não, mas se eu estou aqui, eu pedi para passar por isso, e eu vou aprendendo com a experiência de cada um. Então, essa importância de cada um fazer a sua colocação é porque faz a gente olhar para um ladinho que a gente não estava percebendo, ou que nós não queríamos abrir, né? Porque quando você começa a desvendar algumas coisas, você começa: bom, agora eu tenho responsabilidade sobre isso, porque agora eu já estou vendo isso. Eu já consigo olhar para esse momento de uma outra forma. Então, eu quero agradecer muito vocês por essa oportunidade. Tá bom? Marcelo quer falar? Marcelo? Esse finalzinho, eu fico pensando nas pessoas que querem se abster das oportunidades que estão tendo. Não querem envolvimento com nada, com trabalho, não querem sair no seu condomínio, não querem lidar com pessoas, elas não querem se misturar, elas não querem ouvir as fofocas, elas não querem saber. Na verdade, é o orgulho dizendo que a gente não quer se misturar. Porque se eu me misturar, fatalmente, eu vou ter que falar, eu vou ter que dar minha opinião, eu vou ter que me submeter, me sujeitar, e, principalmente, vou ter que me misturar. Mas, olha, eu gosto muito da frase que diz o seguinte: é no tombo da cachoeira que o rio ganha velocidade.
é preciso a gente ter o contato social. Então, se a gente se abstém dos trabalhos, de se apresentar, de se envolver, é claro, a gente não gosta de, né, uma atribulação constante, mas é preciso. Porque aquele que está aqui hoje aprendendo na doutrina espírita já entendeu que somos espíritos da terceira ordem, que a gente precisa ascender moralmente para que a gente fique nesse planeta. Porque o planeta é de regeneração, mas aqui só ficarão os regenerandos. Aqueles que querem se abster de tudo, da prova, não vão poder ficar, porque não estão de acordo com a sintonia. Aqui é para quem quer vir para a batalha, de se melhorar. E só tem um jeito, fazendo da ponte o próximo, nesse contato social. Então, eu vejo pessoas e fico prestando atenção, se eu não sou uma delas, de me abster. Não, aqui eu não vou me meter, não. E acho que já teve um momento na minha vida que eu também fui, né, me meti em tudo. Mas é menos mal. A gente vai adequando isso, né, depois que a gente fica um pouquinho mais experiente. Então, se abster da luta, né, como diz Paulo, combati o bom combate, né? Guardei a fé, e aí ele segue lá, não sei como é que é o finalzinho. Eu acho isso, a gente precisa estar combatendo um bom combate. Só tem um jeito, vivendo, mas principalmente convivendo. Obrigada, Marcelo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu só, a Adriana eu ia falar, mas rapidinho, Adriana, já vou liberar para você. Eu acho que a lição que mais ficou para mim hoje, né, é essa questão de aproveitar todas as oportunidades, né? E aí a gente se testa, que sentimento que eu estou nutrindo, né? É importante a gente estar atento a isso. Então, quando a gente se perceber ainda com essa dificuldade de auxiliar, de aproveitar as oportunidades, a gente parar, refletir e voltar atrás, se assim houver a condição, né? Então, esses nossos estudos, eu acho que eles nos proporcionam essa abertura, né? Dos nossos horizontes, do nosso olhar, de errar, acerto, né? Como é que fala? Ensaio e erro, né? Então, a gente... Poxa, aquele estudo me falava disso e eu estou errando de novo, mas não desistir. Eu acho que o que a gente mais tem feito pela gente, né, é a questão de não desistir diante das nossas dificuldades, porque a gente se reconhece frágil, fraco, vamos dizer assim, e não pode desistir, porque amanhã eu posso ser melhor. Então, esse aprendizado, esse exemplo que eu dei em relação ao Júlio e a mim mesmo, né, que foi o meu lado, foi o lado fraco, na próxima oportunidade eu já posso fazer melhor. Isso é o que ficou para mim de mais interessante hoje. Então, Adriana, por favor. Obrigada. Então, é isso que você acabou de falar agora, Jaqueline, era um pouco do que eu estava pensando, né? Que a gente não pode desistir, e todas as coisas, né, que eu fui ouvindo hoje, né, ao longo da reunião, fortaleceu mais isso, mais esse pensamento. Só que eu fico assim, é uma coisa, para mim agora, ainda nesse momento, acho que ainda é um pouco além de mim, além da vontade, né? Ainda não consigo, tipo assim, administrar. Porque eu tenho hoje 54 anos e eu vivi 53 anos, 52 anos, sem conhecer esse sentimento de não quero ver, não quero falar, não quero ouvir falar sobre, né? Nunca tinha vivido uma coisa semelhante em relação a ninguém, tanto que eu sempre me orgulhei de dizer para as pessoas que eu tinha sido presenteada por Deus com um coração que não sabe o que é ódio, não sabe o que é mágoa, não sabe o que é... Nunca tinha experimentado. Eu até achava assim, quando alguém falava assim, eu tenho ódio de fulano, eu pensava, gente, como assim? Como é que é esse negócio? Então, eu não tenho ódio. Eu entendo que, né, ouvindo ainda mais essa nossa conversa, essa reunião de hoje, tudo que foi falado fortaleceu mais em mim, que talvez seja uma questão de
perseverar no pensamento de mudar esse quadro, né? Mas é uma coisa que, para mim, ainda assim, é como se eu dependesse muito, fosse continuar ainda por um tempo, dependendo muito da misericórdia de Deus, agindo sobre mim, para que eu consiga me livrar desse sentimento que não é um sentimento de querer mal a uma pessoa, não, de jeito nenhum, isso não. Mas eu ainda não consigo querer, vamos dizer assim, perdoar, ter uma relação, ver, estar perto, né? Então, por tudo que eu ouvi, isso é muito ruim e muito prejudicial para mim, né? Porque, na verdade, a gente está caminhando para se livrar dessas fraquezas, porque é uma fraqueza. Não sei quem foi de vocês que comentou aí, foi um trecho que a moça colocou, que tem gente que acha que perdoar é um ato de fraqueza. Eu, pelo contrário, acho que não. E aí eu me sinto mais mal ainda, porque eu tenho essa consciência. Eu acho que quando você não perdoa, você é pequeno, você é fraco. Mas eu estou aqui me abrindo e dizendo exatamente isso. É assim que eu tenho me sentido em relação a essa coisa do amor a inimigo, não, né? Porque não chega a ser inimigo, mas aquela pessoa com quem você tem uma adversidade, uma diferença, alguém que faz algo para você que te machuca muito, é o meu caso, né? Eu não consigo ainda não consigo ainda mudar a minha forma de pensar, eu não consigo. Eu gostaria muito de já estar sentindo aquela coisa assim, não, vou perdoar, vou relevar, vou apagar, não consigo ainda. Eu consigo pedir a Deus que vá me curando, né? Que vá me curando, que vá me colocando no caminho, porque realmente é muito ruim viver com esse sentimento e saber disso, que isso é uma coisa muito negativa, é uma coisa que desagrada muito a Deus e faz muito mal para mim, né? Para quem sente, para quem tem esse tipo de sentimento. Então, é isso, gente. Orem por mim e era só isso que eu queria dizer. Tá ótimo, Adriana. Só vou pedir para dividir o tempo entre Paula e Tereza, os 5 minutinhos que restam para as duas se colocarem, tá bom, Ana Cristina, para a gente finalizar. O meu é muito rápido. Todos nós temos as nossas dificuldades e na escola da vida nós estamos em séries diferentes, em estágios diferentes. Mas é uma propaganda que eu vou fazer. Não esqueçam de segunda estar na live, porque vai ser continuação desse assunto. Então, estão todos convidados. Uhul! Qual é o tema, Maria Paula? Só para a gente registrar. São os próximos itens, né? Está fechado o microfone. Está fechado o microfone. Desculpa, estava fechado. Vai ser os inimigos desencarnados e se baterem na sua face direita, dai a outra. Então, nós vamos dar sequência e eu preciso da ajuda de todo mundo, colaboração de todo mundo. Não podemos perder. Tereza, vamos lá. Eu só queria falar que esse vídeo que foi colocado, quem puder assistir, ele se eu não me engano, ele é uns 6 ou 7 minutos quase. Quem puder ver depois, na totalização, é legal, porque eu acho que cada um vai se ver um pouquinho nesse vídeo. E eu me vi nesse vídeo, né? Teve um certo momento que eu me vi, porque a ser espírita, né, é como Raul Teixeira diz, né, não é para quem quer, não é para quem pode. Ou ele faz um joguete assim que eu não estou lembrada, não sei para quem quer, para quem pode, não sei. Mas ele disse que não é fácil. Por quê? Porque nós temos uma coisa que se chama consciência. E no momento que a gente faz alguma coisa, que a gente mexe com o próximo, a nossa consciência, né, a gente já nos cobra terrivelmente. Então, nesse momento é que a gente se diz assim, eita, doutrina espírita danada. Tipo assim, se não fosse tu, eu fazia
né? Mas a gente já tem um conhecimento, aí não deixa, aí a gente se trava, e isso é que é legal, isso é que é muito bom na doutrina espírita. Obrigada. Ana Cristina, as suas palavras finais e após o Júlio encerrará com a nossa prece. Eu anotei uma frase aqui que eu achei que era bem importante, que o principal para nós amarmos o nosso inimigo é o nosso comprometimento com o nosso progresso espiritual. Quando você está comprometida com isso, você começa a olhar para o outro com os olhos de entendimento, porque você não sabe a história do outro, você não sabe bem quem é aquele espírito. Então, quando você tem um comprometimento com o seu progresso espiritual, você começa a olhar para o outro de uma outra forma. Você se coloca no lugar do outro, você respeita o que o outro pensa, né? Porque todos nós já tivemos frustrações, alegrias, vivências, e esse momento, eu acho que é o momento da gente fazer isso. É quando você tem aquele gatilho de não quero saber do outro, não, mas você tem o seu comprometimento. Eu não estou conseguindo ler a frase toda que a Tereza colocou, mas hoje estamos melhor que ontem. Isso, amanhã. É bem isso. Agora, vamos fazer uma precezinha final. Você quer fazer, Patrícia, a nossa prece final? Eu já tinha convidado o Júlio, Ana Cristina, você me perdoa, então tá porque bom. Como a gente não escolheu no início, eu fui no chat e pedi a ele para se preparar para a gente poder encerrar, ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado pela participação de todos. Você tinha convidado a mim, é isso mesmo? Ih, nem leu. Assim. A espiritualidade que te escolheu, aí eu fui só a ponte. Então tá certo. Então tá certo. Mestre querido, apesar de tantas adversidades, nós te suplicamos que eleve ao nosso Pai Celestial o nosso sentimento de gratidão por momentos como este, por estudos como este, que nos promove tantas reflexões e que nos mostra o quanto ainda precisamos caminhar para nos adequar à lei, às leis do nosso Pai Celestial. O importante, mestre, é poder agradecer pelo aprendizado assim de forma leve, suave, tranquila, com várias participações, com vários pensamentos diferentes, maneiras de ver diferentes que vão somando em nós conhecimento. Muito obrigado, mestre amigo, por este momento. Eleve, Senhor, o nosso sentimento de gratidão ao nosso Pai Celestial por mais esta noite. E que possamos, como disse a nossa companheira, cada um de nós, amanhã, abrirmos a nossa porta na primeira oportunidade e agradecer a Deus por estar respirando sem necessidade de qualquer aparelho. Muito obrigado, mestre querido. E ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Ana Cristina, por sua disponibilidade, por nos trazer, né, esses momentos de reflexão, e a todos que estiveram conosco até agora e aqueles que nos assistirão no nosso canal, na nossa página do Facebook, né? E quarta-feira nós estaremos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja.